Bom dia a todos e a todas. Na forma regimental, estamos dando início a mais uma audiência, uma reunião da Comissão da Pessoa com Deficiência. Eu sou o deputado Márcio Pacheco, presidente da comissão. É uma honra recebê-los em mais um momento de debates e de importantes realizações a respeito dos temas que essa comissão tem trazido já com a participação da sociedade civil. O tema de hoje, autismo, desafios e prioridades, discussão sobre o projeto de lei número 748 de 2015, que tem como autores a excelentíssima senhora deputada Marta Rocha e o deputado Márcio Pacheco. Eu quero, de pronto, agradecer a presença da deputada Marta Rocha, que já é membro mais que efetiva dessa comissão, porque tem colaborado muito em várias causas. Isso nos mostra que, apesar além dos membros efetivos da comissão, muitos são os deputados que têm se dedicado a um tema tão importante, que é a luta na causa do autismo, da pessoa com deficiência e do direito à dignidade dessa parcela tão significativa e importante da população. Repito, não se trata apenas de defender direitos, mas a vida de milhares, de milhões de pessoas em todo o Estado do Rio de Janeiro e no Brasil, porque quando nós tratamos uma política pública dessa envergadura, da qual nós estamos tratando hoje, que é o debate do projeto 748, que estabelece ou tenta estabelecer de forma debatida com a sociedade, uma política estadual de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista, ele, se bem elaborado e discutido na sociedade, ele se torna um modelo para ser ampliado para todo o Brasil. Então, eu, de pronto, agradeço a presença da deputada, da sua equipe, e dizer que essa reunião ela é uma continuação de uma audiência pública que tivemos logo após o ocorrido, um dia após as manifestações que tivemos na casa. Então, houve um pequeno esvaziamento. Alguns pais, inclusive o Ulisses, que está aqui à minha esquerda, reiterou que algumas pessoas não poderiam estar presentes. Então, fizemos em dois momentos. A primeira, onde nós tivemos conhecimento do projeto, apresentamos a possibilidade de que a sociedade civil, através de e-mail e contato com a comissão, pudesse fazer as críticas e apontar sugestões. Nossa equipe técnica se debruçou também sobre o projeto e aqui foi distribuído para os senhores e senhoras uma minuta deste projeto, que já foi aprovado em primeira discussão e vai à segunda discussão, com essas sugestões. E para que a gente possa fazer um encaminhamento, eu queria que nós nos debruçássemos nas sugestões, a não ser que tenhamos já críticas, porque o projeto que vocês têm em mãos, ele é exatamente aquilo que nós já fizemos o primeiro debate. Imagino que todos já devem ter se debruçado sobre ele. E o que está em negrito, ou seja, o que está sublinhado, são as colaborações, são as sugestões. Então, eu queria, para que a gente pudesse operacionalizar, vou passar a palavra à deputada Marta, mas de forma muito objetiva. Nós temos que encerrar a audiência pública às 13 horas, porque tem reunião do orçamento aqui. Então, de forma objetiva, vamos debater esses temas e, ao final, vamos dizer como é que regimentalmente pode acontecer a votação e ainda, eu quero ressaltar, ainda podemos modificar o projeto, com subemendas num substitutivo na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o projeto ainda pode ser melhorado, ele não se define aqui, além de tudo que estamos fazendo. Agradecer aqui a senhora Sheila Sanches, que representa aqui o secretário na Secretaria de Desenvolvimento Social, que tenho certeza pode nos ajudar também nesse debate. Então, eu passo a palavra à deputada Marta Rocha. Bom dia a todas e todos. Eu vou ser extremamente breve, mas quero iniciar agradecendo ao deputado Márcio Pacheco a oportunidade de compartilhar com ele essa autoria desse projeto. Eu não sou membro efetivo dessa comissão, mas tenho um interesse sobre o tema, o que me faz assistir às audiências promovidas por essa comissão. Essa comissão se destaca nesse cenário do processo legislativo por ser uma comissão que produz muitas audiências públicas
E, quando apresentamos esse projeto, entendemos a necessidade, né, de trazer também o conhecimento do presidente, o deputado Márcio Pacheco, mas acho, deputado Márcio Pacheco, que a importância desse projeto está exatamente na participação de todos na construção do melhor texto. Então, o que nós desejamos aqui é não ter essa autonomia ou achar que somos os detentores da sabedoria ou da melhor técnica legislativa. Acho que o importante desse projeto é que, desde o seu primeiro momento, ele procurou ouvir todos os segmentos para construir o melhor texto. Então, acho que o que temos que fazer agora é uma atividade de trabalho mesmo, né? De ler as indicações, as alterações que foram sugeridas e verificar se esse texto está adequado aos interesses de todos que estão aqui, né? Se não, e na tentativa também de que nós possamos ainda, numa segunda discussão, como já disse o deputado Márcio Pacheco, oferecer emendas, oferecer um substitutivo, mas tentar buscar aqui, com esse texto, a aproximação mais possível do que seja o ideal para que possa atender esse importante tema que vem sendo debatido nessa comissão, esse importante tema que se destaca na sociedade. Muito obrigada e vamos ao trabalho. Eu quero registrar aqui a presença do meu querido amigo Dr. Luiz Cláudio Freitas, da comissão da OAB, que tem feito um trabalho muito importante. Certamente ainda a comissão da Ordem pode e vai nos ajudar muito nesse debate. Agradecer ao meu amigo Ulisses Costa, que, de todas as denominações do Ulisses, a que ele sempre faz questão de dizer, ele é pai do Rafael, que, aliás, acaba de se formar na universidade. Eu peço até uma salva de palmas aqui para o Rafael. Vale essa homenagem. O Rafael é um menino, um jovem autista, que acaba de se formar na universidade. Eu acompanhei a luta do Ulisses. Para quem não sabe, quando eu ainda era, e faço isso com muita alegria em fazer essa nota, eu, quando fui vereador no meu primeiro mandato, eu conheci o autismo, eu presidi a Comissão da Pessoa com Deficiência ainda no início do meu mandato, e eu conheci o autismo por causa do Ulisses, que me procurou no meu mandato, no meu primeiro mandato, de vereador da cidade do Rio de Janeiro, me propondo, dizendo, olha, o autismo não é uma doença, ele precisa ser tratado como uma deficiência, com reabilitação, com ressocialização. E eu fui um aprendiz, viu, deputada Marta? E comecei a me coloquei à disposição de aprender, e repito, eu sou um eterno aprendiz com os pais. E foi o Ulisses, e que construiu comigo o projeto de lei, na verdade, pelas mãos dele e de outros pais, que institui o dia, na cidade do Rio de Janeiro, o autismo como deficiência na cidade do Rio de Janeiro. Foi o primeiro projeto municipal nascido das mãos de um... Foi o primeiro do Brasil. Foi o primeiro do Brasil. Esse projeto que nasce, então, dos pais, de um pai e o parlamentar, eu apenas digo que eu fui aquele que assinou como vereador, sou autor, mas, na verdade, a autoria é dos pais, é do Ulisses e de outros. E esse projeto ele veio a ser uma luz, inclusive, para a lei nacional, que é a Lei Berenice Piana. Ele foi um projeto que deu o norte para que os pais se mobilizassem nacionalmente e hoje tivéssemos uma lei nacional. Então, eu quero aqui fazer essa referência ao Ulisses, que é pai, mas é um defensor da legislação, é um defensor de que a lei seja cumprida. E, portanto, eu só fiz essa homenagem porque eu recebi uma foto do Rafael de beca. Não é isso? Eu conheço o Rafael pequenininho, né? Ainda quando ele estava aprendendo a tocar piano, quando a gente se esbarrava na paróquia de Santana, lá em Campo Grande. Mas hoje eu vi um rapaz, um jovem de beca, se formando na universidade. Ou seja, nós temos prova que, se política pública se faz efetiva, um autista pode sim conquistar os voos mais altos. Parabéns, Ulisses, a você, a sua esposa e ao Rafael, que nós já demos aqui essa justíssima homenagem. Nosso mais novo já se formou, né? Vai ser em setembro, mas a colação de galo. Mas já está todo vestidinho, eu achei linda a foto. Vamos guardar isso. Muito bem. Então, eu queria, então, de uma forma objetiva,
que todos pudessem receber às mãos esse projeto de lei. Nós, como disse a deputada Marta, vamos debater ponto a ponto do que foi acrescentado. E, ao final, se alguém quiser fazer uso da palavra, vamos acrescentar. Podemos fazer assim? O artigo 4º, houve uma proposta de nova redação ao artigo 4º. São objetivos da Política Estadual de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Essa foi uma sugestão encaminhada para todos nós. Ou seja, é uma nova redação ao artigo 4º. Todos concordam? Levantem as mãos, por favor. Ok? Então, vamos fazer assim. A outra proposta é de nova redação ao inciso 4º do artigo 4º, a responsabilidade do poder público na conscientização e na realização de campanhas educativas sobre o transtorno do espectro autista e suas implicações. Mudamos, então, o inciso 4º, segundo sugestões. Os que concordam, levantem as mãos. E, se a gente tiver qualquer referência, aquele que quiser, levante a mão. Nós vamos encaminhar o microfone para que a gente possa já fazer a correção ou a sugestão. Ok. A próxima, nova redação, é o inciso 6º do artigo 4º. Também no artigo 4º. O estímulo à pesquisa científica com prioridade para o desenvolvimento de melhorias técnicas, terapias, políticas públicas e estudos epidemiológicos tendentes a dimensionar a magnitude e as características do transtorno do espectro autista no Estado. Essa é a proposta de nova redação ao inciso 6. Alguma sugestão? Podemos ir? Os que concordam, então, levantem as mãos. Maravilha. Ótimo, muito obrigado. Artigo 4º, inciso 7. Outra proposta dada pela coletividade. O estímulo à inserção da pessoa com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho, observadas as peculiaridades da deficiência e as disposições da Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, e da Lei número 8.069, de 13 de julho de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Essa é a nova redação do inciso 7. Todos estão de acordo? Levantem as mãos, por favor. Alguma observação? Os que têm observação, levantem as mãos para que a gente possa encaminhar o microfone. Solange, por favor, ajuda a gente. O microfone lá na ponta. Não, tem que fazer por conta do registro e nós estamos ao vivo na TV. Precisa do microfone. Obrigada. Acho que tá ligado, gente? Bom dia. Eu gostaria, deputado, que fosse visto aqui, porque todas as normas aqui, tudo que eu tenho visto, eu só tenho visto crianças e adolescentes. E o Tiago não é adolescente nem é criança, o Tiago é adulto. Deputado, eu gostaria... Se apresente, por favor. Sônia Correia. Sônia Correia, por favor. É a mãe do Tiago Correia, ele tem 36 anos. Então, eu gostaria que vocês tivessem mais uma atenção aqui, quando vocês botam crianças e adolescentes, porque eu tenho tido muito problema do Tiago ser um adulto adolescente, um adulto autista. São problemas 1000. Mas aqui, a senhora está falando do inciso 7? Não, de todo o inciso 7 está. Tá. Mas, assim, todo ele está baseado em crianças e adolescente autista. Não tem adulto. Não, mas aqui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ela trata do adulto também. Então, é que nós fizemos referência ao Estatuto da Criança para quem é criança e a Lei de Inclusão da Pessoa com Deficiência, para, obviamente, alcança toda a faixa etária. Só que quando chega, assim, aos 17 anos,
as escolas já começam a avisar que ele vai fazer 18. Não, isso é grave. Aí, Mas depois do 18, o Tiago não teve mais nada e está com 36 não, a senhora anos. tem razão, mas isso é uma luta para que a gente faça a aplicabilidade da legislação. Mas a legislação, ela defende a faixa etária do adulto. A nossa importância agora, dona Sônia, é defender uma legislação que esteja adequada. Tá bom. Aprovada essa legislação, aí é a nossa luta para aplicar a legislação. Aí a senhora tem toda a razão. Mas só para dizer que o adulto está incluído aqui nesse inciso, em todos os outros, quando nós tratamos de pessoa. Estão de acordo? Ok? A dona Sônia tem razão, mas aí é o próximo passo. É a defesa da legislação. Podemos ir avante? Pode. A nova redação do artigo 5º. São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista aqueles assegurados na Constituição Federal, na Lei 13.146, de 6 de julho de 2015, que é a Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 3º da Lei Federal número 12.764, de 27 de dezembro de 2012, na Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e nas demais legislações que garantam seu bem-estar pessoal, social e econômico. Eu acho que essa redação ela ficou muito bem escrita, ela conseguiu abranger bem a todas as legislações vigentes no que se refere à defesa da pessoa com autismo. Todos concordam? Concordo. Ok. Próxima sugestão, a nova redação ao artigo 7. Se tratando em mercado de trabalho. A empresa com 100 ou mais empregados deverá observar o disposto no artigo 93 da Lei 8.213, de 24 de julho de 91, de modo a fomentar a empregabilidade das pessoas com deficiência, inclusive das pessoas com transtorno do espectro autista, desde que habilitados. Aqui faço uma ressalva. Nós não quisemos, de propósito, dizer apenas as pessoas com transtorno de espectro autista, e sim fazer clara referência à pessoa com deficiência. Porque se a lei defende que o autista ele é deficiente e não doente, há que se defender, obviamente, a empregabilidade das pessoas com deficiência. E aqui, como é uma lei específica para o transtorno de espectro autista, nós acrescentamos a palavra inclusive. Inclusive as pessoas com espectro autista. Alguma observação? Alguma observação? Podemos... Sim, por favor. Se identifique, por gentileza. Me chamo Rosaline Merlo, sou mãe de um menino que tem a síndrome do X frágil e autismo como comorbidade. Faço parte da Associação CAS, Centro de Apoio à Inclusão Social, no Rio de Janeiro. E esse artigo me interpela em relação à palavra habilitados, desde que habilitados. Eu tenho o sentimento, tendo um filho que tem muitas dificuldades de aprendizado, embora enfrente, na medida das suas possibilidades, todos os desafios necessários para adquirir conhecimentos, que mesmo quando uma pessoa não está habilitada, digamos, não está habilitada, um emprego é possível se a gente adapta esse emprego. Habilitado, quer dizer, eu penso que mesmo se uma pessoa não pode trabalhar de maneira independente, ela deve ser habilitada, porque o emprego faz parte de uma inclusão social natural. Mesmo se uma tarefa pode ser muito simples, entre aspas, eu penso indispensável habilitar toda pessoa que vive e que tem, digo, sim, se a saúde tem um mínimo de saúde e que possa trabalhar, porque o trabalho é uma terapia em si. O trabalho é uma ocupação e um reconhecimento social. E eu penso que melhor do que ficar na frente de uma televisão, apesar da deficiência, habilitar com tarefas menores é sempre um ganho humano. Marta, por favor. Eu consegui entender a sua colocação e essa preocupação nós também tivemos. É só dar uma olhada no parágrafo único, que o parágrafo único, né, ele obriga... No parágrafo único, ele obriga o poder público a promover a capacitação com vistas à inserção e manutenção dessas pessoas no mercado de trabalho. Então, não sei se eu fui clara, acho que talvez fosse oportuno ouvir da sua parte uma sugestão de redação.
tá? Acho que isso nos ajudaria bastante, mas só para lhe dizer que a gente teve sensibilidade para entender esse ponto. Qual é a sua preocupação? É que essa questão habilitado, ela limite o número de pessoas que possam ser inseridas no mercado de trabalho, tá? Ao mesmo tempo, esse artigo, ele estabelece, né? Esse artigo estabelece um tipo que, a partir de 100 empregados, a empresa deverá ter na sua política de nomeação, de contratação, o seu olhar para aquelas pessoas portadoras do autismo. Mas o parágrafo único, a gente transfere a responsabilidade para o poder público fomentar essa capacidade de inserção no mercado de trabalho. Então, acho que a melhor técnica agora seria receber da sua parte uma sugestão de redação para que a gente possa tentar adequar melhor. Só estou fazendo esse discurso para lhe dizer o seguinte: nós tivemos esta preocupação que a senhora tem e transferimos esta preocupação para o parágrafo único, mas seria bom ter da sua parte uma redação para que a gente pudesse analisar melhor. Ok, seria enviar para vocês por e-mail rapidamente Isso, uma sugestão. Exatamente. Okay, tá? será muito prazer. Ainda, no máximo, até segunda-feira, porque na semana que vem o nosso objetivo é pedir a urgência para inserir antes do recesso, que o recesso se dará em julho, a segunda discussão desse projeto. Tá bom, será feito. Muito obrigada. Sim, antes do Ulisses, levantou a mão. Solange, por favor, alguém pode levar o microfone ali. Depois, com a palavra, o Ulisses. Bom dia a todas e todos. Só um pouquinho, Luiz. Só um pouquinho. Porque já tinha levantado a mão antes. Por favor, se identifique. Oi. Eu sou a Amanda, mãe do Benjamin. Meu filho teve o diagnóstico precoce, ele vai fazer 2 anos, né? Ele tem autismo. Concordo com o que ela estava falando. Qual o seu nome mesmo? Rosaline. E, assim, só para acrescentar, eu sou professora também na UERJ, a gente tem uma pesquisa com pessoas com deficiência intelectual, né? E que foram empregadas, não habilitadas. E essa pesquisa mostrou que a customização do emprego favorece a empregabilização. Então, o que acontece? A gente tem até um livro publicado sobre essa pesquisa, ela é recente, eu posso disponibilizar. E aí foi feito, durante 4 anos, a inserção desses jovens, eram jovens que eram de escola especial da FAETEC, eles tinham várias dificuldades, e aí várias empresas quiseram participar. O que aconteceu? Nós adaptamos postos de serviço às características daqueles indivíduos, e aí eles foram fazer aquelas funções. Alguns indivíduos alguns nem eram alfabetizados e conseguiam exercer em funções dentro daquela empresa. O que aconteceu é que todos ganharam, porque eles trouxeram benefícios tanto para a empresa quanto para a instituição onde eles estavam. Então, o conceito era até um conceito americano que foi utilizado, win-win, todos ganham, né? E não era aquela coisa do favor, não foi um favor empregar aquelas pessoas, né? A empresa se beneficiou e a pessoa que estava empregada também. Então, acredito que esse habilitados aqui não seria necessário, né, por conta dessa questão da customização do emprego. E a gente já tem todo o referencial teórico que embasa essa questão da customização, e eu posso até disponibilizar para quem precisar. Ótimo. Vou passar... Eu já estou acolhendo, já tenho uma sugestão aqui. Eu vou passar antes para o Ulisses, depois para o doutor Luiz Cláudio. A palavra para que possa colaborar aqui com o debate. Bem, bom dia a todos. Só para fazer um registro, na Lei Federal 12.764, Lei Berenice Piana, artigo 3, inciso 3º, inciso 4º, letra A. São direitos da pessoa com deficiência o acesso à educação e ensino profissionalizante. Então, lá na Lei Federal, a gente previu que, além da educação, a profissionalização específica, porque eles não iriam galgar
os mesmos caminhos que as demais crianças, devido às formalidades que eles precisam para educação específica. Então, a gente previu que isso fosse... o poder público previsse isso, né, dentro dos seus programas, mas cabe aos estados e aos municípios aperfeiçoar isso. Então, eu também acho importante, aqui, a partir desse adendo da mãe, de que nós, além de as crianças terem que galgar toda a estimulação de educação e profissionalização, mas nós não deixarmos de lado a força que o jovem tenha, o adolescente, jovem, adulto, para se inserir no mercado. Porque se nós não fizermos isso, como ela mesma disse, eles vão ficar na frente de uma TV. Quer dizer, se nós não flexibilizarmos, né, a partir, nem sabia dessa pesquisa recente na UERJ, onde se pode maximizar a presença dessa pessoa com benefício para o ambiente de trabalho. Isso é interessantíssimo. Eu acho que foi muito importante ela trazer essa contribuição até para esse projeto, já que a gente está fazendo. Então, pontuar que a lei em Brasília previu, desde a educação e a profissionalização específica, porque não é pelas vias normais, o Estado tem que prever isso com a educação adaptada e tudo que a gente está discutindo aqui. Mas esse adendo foi importantíssimo. Senão, nós vamos ter jovens dentro de casa, assistindo televisão, quando a sociedade deve flexibilizar, né, para que esses jovens possam ter oportunidade de estar no mercado. Obrigado. Obrigado, Luiz. Doutor Luiz Cláudio, por favor. Bom dia a todas e todos. Bom dia, deputado Márcio Pacheco, deputada Marta Rocha. Acho importante essa discussão do artigo 7º, e aí acho que podemos trabalhar uma sugestão, né? Me preocupa realmente o desde que habilitados, porque pode ser alegado pelas empresas como uma condicionante, né? Uma condição que não venha a ter sido cumprida. E eu creio que um caminho que a gente poderia trabalhar, uma vez que a Lei 13.146 de 2015, né, a LBI, ela regula a questão da inserção no mercado de trabalho, habilitação, reabilitação, nos artigos 34 a 38. Sim. Então, se a gente fizer a menção, como foi feito ao 93 da 8.213, que é que regula de 2% a 5%, fizer a remissão à própria LBI nesses dispositivos, eu acho que poderia haver a supressão do desde que habilitados, porque a matéria já estaria regulada nesse campo da LBI, né? E aí ficaria, a gente não teria esse problema de uma empresa alegar, olha, a pessoa não está habilitada, então eu não estou violando a norma, uma vez que ela não está habilitada. Então, a gente poderia caminhar numa supressão do desde que habilitados, mas mencionando a regulação específica da LBI lá no 34 a 38. Acho que isso pode ser uma sugestão que possa aperfeiçoar. Eu quero já aproveitar, nossa deputada Marta Rocha quer fazer um considerando. A sugestão é a seguinte: eu quero acolher a fala do doutor Luiz Cláudio, já dizendo que é possível fazer a retirada desde que habilitados, sugerindo o seguinte texto: inclusive das pessoas com transtorno do aspecto autista, observando o disposto nos artigos 34. Vamos fazer uma conferência, vamos pedir que a nossa assessoria faça uma conferência, confira exatamente os artigos dessa lei aqui que referiu o doutor Luiz. Mas eu já queria dizer o seguinte: se analisarmos o parágrafo único, vamos dar uma lida no parágrafo único. O poder público promoverá a capacitação profissional das pessoas com transtorno do espectro autista com vistas à inserção e manutenção delas no mercado de trabalho. Ora, se o poder público tem a obrigação de promover a capacitação, entende-se a habilitação. Concordam? Então, você pode dizer que o poder público está, de fato, se colocando à disposição para habilitar esse cidadão ao mercado de trabalho. Então, você pode suprimir o desde que habilitados. Então, eu quero sugerir isso: tirar o desde que habilitados, respeitando os artigos que foram propostos pelo doutor Luiz Cláudio. Se tiver alguma outra objeção, por favor, faça o encaminhamento agora. É apenas a sugestão. Temos que fechar isso ou fazemos por emenda. Rapidamente. Muito obrigada. Eu acho ótima, de fato, a ideia de retirar esse desde que habilitados
E minha colega Cristina acabou de fazer uma observação que me pareceu também muito pertinente. Ela falou sobre habilitar as empresas. E eu acho que isso realmente, todo esse trabalho de sensibilização, informação e capacitação das escolas e terapeutas com formações contínuas, etc., para receber e tratar pessoas com deficiências, eu penso que as empresas que aplicarão e que, como o senhor deputado Márcio Pacheco citou, haverá um trabalho de aplicação dessa lei, a capacitação das empresas, a sensibilização, a mais da lei, é capacitá-las a receber as pessoas que vivem com deficiências. Isso também eu acho muito, muito importante, porque a gente prepara uma pessoa com deficiência a vida toda para que ela possa ser, perdão, entre aspas, alguém na vida como cada ser humano, e deparada com os diferentes desafios de uma empresa, né, os custos e a competição natural do mercado do trabalho, a empresa não estando habilitada, ela não valoriza todo esse esforço. Então, penso que esse também é um ponto, eu não sei como inseri-lo, mas pensei... No parágrafo primeiro. Vamos ler o parágrafo primeiro? Pois não. Com vistas à inserção, o poder público promoverá a capacitação profissional, exatamente o que a senhora acabou de dizer, das pessoas com transtorno do espectro autista, com vistas à inserção e manutenção delas no mercado de trabalho, bem como, se obriga a promover capacitação às empresas e seus funcionários. Não, eu estou sugerindo para a gente inserir no texto. É que eu sou meio... É que a gente tem que ser objetivo nas coisas. Ótimo. Já estou sugerindo. Perfeito, perfeito. Entenderam? Já estou sugerindo uma nova redação, uma sugestão. Inserir no parágrafo único, que é o parágrafo que trata de capacitação, a capacitação das empresas, dos funcionários, diretores, para o trato. Essa é a sugestão. Deputada Marta. Rapidamente. Então, na verdade, nessa linha, nessa sequência que nós tratamos, nós vamos retirar o termo habilitados, vamos assumir aqui a sugestão vinda da OAB de fazer uma indicação da legislação pertinente e agora, a partir da sua nova sugestão, vamos inserir no parágrafo único que se cuide não só de preparar as pessoas, mas também de preparar as empresas para receber essa mão de obra qualificada. É isso. Eu digo, como existem os assistentes sociais, eu penso que poderiam existir tipo de... Como vão existir esses mediadores para a escola, existiriam mediadores para o mercado de trabalho, auxiliando as pessoas com deficiência, né? Muito obrigada. Já tinha levantado a mão aqui à minha esquerda e depois o nosso amigo. Pablo, por favor. Não, é só para registrar aqui, também é importante, ao falar das empresas, que capacitação não é adaptação do emprego. Então, assim, a capacitação, você vai preparar o indivíduo para trabalhar naquela função. Ok, isso é importantíssimo. Mas, por exemplo, na nossa pesquisa, nós tínhamos pessoas com deficiência intelectual, tinha um aluno lá que não era alfabetizado, tinha 23 anos e ele tinha muitas dificuldades. E aí tinha uma pizzaria onde ele estava inserido. O que aconteceu com esse aluno? Não tinha função para ele lá. E em conversa com a empresa, como vai fazer para incluir, ele não sabe ler. Não tinha como capacitá-lo. Então, nós fizemos a adaptação do emprego. Tinha um problema nessa empresa. Na hora que recebiam os pedidos de pizza, era difícil pegar a caixa, montar a caixa, pegar a pizza, botar a pizza e fazer. Então, para otimizar esse processo, tinha que ter uma pessoa só montando as caixas. E o que foi feito? Esse aluno com deficiência intelectual foi treinado para apenas montar as caixas. Ganhou a empresa que passou a fornecer as pizzas com muito mais rapidez. E o aluno também pôde ser empregado, né? Então, ganha o aluno, ganhou a empresa, e ele teve a adaptação do emprego, através da adaptação da função. Então, não é só necessária a capacitação, mas também a adaptação. Por isso é o termo customização. Seria interessante a gente até ver essa pesquisa que eu estou falando, porque isso tudo saiu dessa pesquisa, né?
Tem uma sugestão de redação que você nos ajuda a propor? Posso compor, sim. Pode. Repito, se a gente consegue fazer a alteração da redação hoje, o projeto já avança. Se quiserem enviar depois, o problema, segundo posso fazer aqui. Podem sugerir. Agora é a hora, a gente quiser, nós podemos fazer a seguinte proposta. Vamos avançar nos outros enquanto preparamos aqui uma sugestão e voltamos nesse. Pode ser? Pode. Então, eu já até fiz uma sugestão de texto para o parágrafo único. O poder público promoverá a capacitação profissional das pessoas com o transtorno do espectro autista, com vistas à inserção e manutenção delas no mercado de trabalho, bem como se obriga a promover capacitação de funcionários, diretores e empresas que se enquadram na obrigatoriedade da Lei Nacional de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Ou seja, as empresas que se enquadram pela lei de inclusão, ou seja, que tem a lei de cotas, que se enquadram, se obrigam, o poder público se obriga a capacitar funcionários, diretores, estou deixando bem claro, funcionários, diretores e empresas. Ou seja, a gente até estou sendo... Bem como suas funções? Adaptação. Ah, sim. A capacitação de funcionários e diretores e empresas, bem... Sim. Empresas e suas funções. Pode ser? Diretores, empresas e suas funções. Que aí está claro que toda... É disso que você está tratando. Não é isso? Olha, promover a capacitação de funcionários, diretores e a adaptação de todas as funções das referidas empresas. Não é da pessoa. Isso é lindo. Alguém... Vamos lá, gente. É bom que... Acho que nunca em casa viram uma audiência pública tão... Gente, com licença. Debatido, eu adoro isso. Vamos lá, eu me gente. chamo Flávio Por favor. Barros, eu pertenço Por favor. a uma instituição chamada Unileu. A gente é uma universidade livre para a eficiência humana. A gente colabora com a OAB aqui do Rio. A gente trabalha com a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Então, é muito pertinente essa mudança, essa alteração, essa construção do texto, dando ênfase a essa questão da adaptação das funções, porque isso remete a algo que a gente já faz na prática, como possibilidade. Isso já é possível de ser feito. A gente desenvolveu um projeto dentro de uma empresa no centro de Niterói, na qual a gente encontrou diversas dificuldades com relação a essa questão do que seria a habilidade do indivíduo, e não a habilidade daquilo que a empresa exige. Então, a empresa teve que repensar as suas áreas, repensar os seus processos, repensar e instruir, treinar. Nós treinamos, instruímos as equipes, assim como a gestão e toda a estrutura, tanto atitudinal quanto física daquela empresa, para que ela pudesse se adequar e receber aquelas pessoas com deficiência. E nós tivemos muito êxitos. Inclusive, existem muitas ferramentas que possam viabilizar e potencializar a inserção dessas pessoas, inclusive pelo emprego apoiado, que é um suporte de um Muito técnico, bom. É que verdade. pode dar esse suporte. Nós utilizamos essa ferramenta, temos um case de sucesso esplêndido de uma pessoa com deficiência múltipla, auditiva e visual, e hoje ela tem um desempenho gigantesco dentro da empresa, dentro das suas habilidades, dentro das suas capacidades, dentro das suas... Ou seja, teve que haver uma adaptação, uma adequação das atividades que seriam designadas àquele indivíduo segundo as suas potencialidades, as suas habilidades. Então, acho que dar ênfase a essa correção do texto para também a questão da função é bem plausível e executável. É possível fazer isso. Eu quero acolher essa fala do nosso amigo e dizer que agora, então, a gente pode já... A assessoria da deputada Marta tem uma sugestão de texto. Faça uso da palavra aqui. Nós já estamos trabalhando, então... Estamos ao vivo em casa. Assessoria da deputada Marta, com a palavra. Se tiverem mais as sugestões de texto, podem elaborar, vamos tentar incrementar.
Por favor. A minha sugestão é a seguinte: transformar o parágrafo único em parágrafo 1º e inserir o parágrafo 2º com a seguinte redação: as empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro promoverão a capacitação de seus funcionários e diretores e adaptarão o ambiente de trabalho à efetiva inserção da pessoa com transtorno do espectro autista. Que eu acho que, de alguma maneira, engloba tudo que está se falando aqui. Vocês Perfeito. acham? Perfeito. Então, parágrafo único se torna parágrafo 1º, tratando especificamente da pessoa. Ou seja, o poder público promoverá a capacitação profissional das pessoas com transtorno do espectro autista, com vistas à inserção e manutenção delas no mercado de trabalho. Ponto. Parágrafo 2º, a leitura feita pela assessoria. Lê de novo, por favor. Ambiente e funções. Lê mais uma vez, por favor. Mas pode ler mais uma vez, se todos concordam. Então, vai ficar assim: as empresas sediadas no Estado do Rio de Janeiro promoverão a capacitação de seus funcionários e diretores e adaptarão o ambiente e as funções de trabalho à efetiva inserção da pessoa com transtorno do espectro autista. Ok? Muito bem, então. Parágrafo 1º, parágrafo 2º. Vamos, então, ao artigo 8º. Ficam as empresas beneficiadas por incentivo ou isenção fiscal nos termos da Lei nº 6192 de 2012, de 3 de abril de 2012, obrigadas a destinar 2% de suas vagas de trabalho ao primeiro emprego de pessoas com deficiência, inclusive das pessoas com transtorno de espectro autista. E aí tem, novamente, o desde que habilitados. Nós combinamos aqui de retirar. Isso. Podemos? Assim como fizemos no parágrafo 7. Saiu desde que... O restante do texto aprovado? Pode usar a palavra. Pode... Alguém passa... Por favor. Desculpe, deputado Márcio Pacheco, desculpe assim ficar um pouco espantada com essa percentagem. Desculpe se eu não sou muito realista, mas 2% me parece tão pouco, mas é realista, né? Obrigados a destinar 2% de suas vagas. Esse percentual me parece assim tão... Será que eu estou dizendo uma besteira, mas me parece tão absurdo somente 2%. Se a gente pensa em 100%, né? Nem 50%, nem 10%, mas 2% faz quantos? Quantas pessoas vêm? É como se dissesse dentro de uma classe de 35 alunos, a gente vai deixar 2%, nem 10%. Não dá nem para ter um aluno dentro. Tem uma explicação. Assim, desculpe, eu não sou muito econômica com os meus propósitos, mas... Não, Deputada a gente Marta. pode até alterar, não tem... Mas teve um raciocínio, é só isso que eu queria esclarecer. É porque Certo. a lei anterior, ela já faz a previsão dos 10%. Essa lei 6192. Então, a gente tira 2% dessa previsão legal que já existe de 10%. Para jovens. Para jovens. Se a gente coloca 10% com 10%, não tem reserva de mercado, entendeu? A gente está retirando. Entende? Tem uma lógica eu vi nisso. um cálculo nesse sentido, desculpe, O perdão. cálculo é porque Aham. são 2%, mas já havia os 10% para 10% jovens, para aprendizes. É uma lei É específica. uma lei específica. Entende? O doutor Luiz quer fazer uso da palavra. Mas podemos Tá mudar. ótimo. Não. Só não sei se não sai da realidade, entendeu? Não, está ótimo, então. Você já só tem isso. 10%. Doutor Luiz. 10% entre os 2%. Exatamente. Porque essa lei trata de 10%. Só para tentar contribuir, eu acho que a ideia é a seguinte: existe uma lei em 2012 que concede benefício fiscal às empresas que promovem o primeiro emprego. Então, na realidade, você está falando de 20%. Quando você está falando de 2%, destinando 2%, é porque são 10% para os jovens no primeiro emprego. Então, dentro disso, é que se trabalhou a ideia, me parece que é isso. É isso mesmo. Em relação à pessoa com deficiência. Então, quando você fala em 2%, desse universo de 10%, 2% serão de pessoas com deficiência, que, na realidade, é 20%, dentro da política de primeiro emprego para essa concessão de benefício fiscal. Então, me parece que é um percentual bastante até razoável. Vamos só voltar aqui, porque é o seguinte, esse artigo trata especificamente das empresas beneficiadas. Nós não estamos tratando das empresas que não são beneficiadas. Essa nós tratamos no artigo anterior, no artigo 7º.
O artigo 8º trata de quem recebe benefício. Das que recebem benefício, já há uma obrigatoriedade legal, essa lei que está nas minhas mãos aqui, ó, que diz assim, o contribuinte deverá reservar 10% das vagas de trabalho ao primeiro emprego. É isso. Então, das empresas que são beneficiadas. E aí uma cota de 2% especificamente para, inclusive, o espectro autista e as pessoas com deficiência. É uma cota dentro da cota. Uma cota dentro da cota. Porque a outra questão é do artigo 93, que é de 2% a 5% em geral. Isso é uma lei específica para benefício fiscal. Porque a gente não pode confundir isso que o doutor Luiz acabou de falar. Isso não interfere o que diz a lei nacional sobre a reserva de vagas da lei de cotas, que vai de 2% a 5%. Isso é lei federal. Aqui, acima de 100, que se baseia no quantitativo de funcionários de cada empresa. Até 100 funcionários, 2%, e vai seguindo aquela regra nacional. Isso é uma coisa. Essa lei é outra coisa. É porque é uma lei específica para as empresas que são beneficiadas pelo governo. Ok? Estamos de acordo sobre os 2%? Entenderam agora? Então vamos adiante. Nova redação do artigo 10. A pessoa com transtorno do espectro autista não será submetida a tratamento desumano ou degradante, não será privado de sua liberdade ou do convívio familiar e nem sofrerá discriminação por motivo da deficiência. Aí agora fica um pouco difícil, né? Vai alguém? Então, Por favor, passa a palavra. Tá. Bom dia, meu nome é Vera Duma, eu faço parte de um grupo, um coletivo na internet, que fala principalmente do autista severo, né? Tudo que foi colocado até agora tem sido bastante interessante, tinha parte da redação aqui que eu não conhecia. Mas, com relação a essa questão do artigo 10, né, que, obviamente, o que está dito aqui nada mais é do que o óbvio, né? Não poderia ser diferente. Eu só queria acrescentar uma coisa, a questão de que o espectro autista ele é muito largo, então, existe um grupo que normalmente fica à parte, que é o grupo dos autistas severos. E, com relação a eles, para que não haja esse tratamento degradante, seria necessário, além da questão do emprego, da empregabilidade, as instituições que dariam a esse autista um mínimo de socialização para que eles pudessem chegar no estágio de serem treinados e poderem ser inseridos no mercado de trabalho. Então, eu estou falando isso em causa própria, eu tenho um filho autista severo de 17 anos, ele é um jovem, quase adulto, né? Daqui a pouco está com 18, e ele é não verbal. Com ele foram feitas todas as intervenções que poderiam ser feitas no tempo correto. Ele foi diagnosticado relativamente cedo. Normalmente isso não ocorre, mas como eu sou professora, ele acabou sendo diagnosticado relativamente cedo. E, mesmo assim, ele não teve a evolução esperada. Então, hoje, ele ainda em alguns momentos, por questões sensoriais, autoagressivo. Ele ainda tem uma série de problemas que dificultam bastante a questão da socialização. Então, sendo bem direta no que eu queria falar a respeito desse artigo, para que isso aqui se cumpra, a gente tem a necessidade de outras intervenções do poder público, principalmente na questão do que seria o que se tem hoje, que é a clínica escola, ou algo parecido, não necessariamente precisaria ser a clínica escola, mas um lugar de acolhimento para esse grupo, que não é pequeno. O grupo que eu represento tem mais de 3.000 pessoas, entendeu? Responsáveis com autista com esse grau de severidade. Então, falando do espectro autista, eu espero que, mais uma vez, esse grupo não seja esquecido ou não permaneça na invisibilidade. Agradeço a sua fala. Alguém mais quer colaborar? Por favor. No microfone, por gentileza. Quero aqui, antes disso, registrar a presença da vice-presidente da comissão, deputada Fatinha. Obrigado por presente. Vai colaborar conosco também nesse debate. Vera, eu gostaria de saber, essas 3.000 pessoas, ou 3.000 membros, são do Brasil ou só do Rio de Janeiro? Do Brasil. Em torno de 500 pessoas aqui no Rio de Janeiro.
Quando você fala de autismo severo, eu também tenho um filho de 17 anos que tem um autismo com, por momentos, automutilação labial, porque ele fica muito ansioso, que apesar de ser verbal, como eu tinha dito aqui na última audiência, eu ter ensinado para ele a falar em diferentes línguas, porque é meu dadá, eu gosto disso, ele é mutista, então ele não fala sistematicamente com as pessoas que ele não conhece. Então, ele pode se passar por mudo, mas ele não é mudo, ele fala, mas ele fala com as pessoas que ele se sente à vontade, em locais específicos. Então, eu não espero dele o verbal em primeiro lugar, né? E é verdade que a inclusão, eu tenho notado que a inclusão na sociedade dita normal, sem o verbal, sem o verbal, como uma pessoa que é muda e surda, já é muito delicado, existe uma discriminação, uma rejeição da sociedade, vivemos em mundos à parte, praticamente, apesar de muitas pessoas que são surdas e que vivem com a surdez, uma certa surdez, mutismo, terem faculdades intelectuais que permitem, como o senhor tinha indicado há pouco tempo nesse projeto, de utilizarem as suas habilidades, as suas competências. Mas quando uma pessoa tem um autismo, mas com dificuldades com comprometimento intelectual, com problemas sensoriais com problemas sensoriais gravíssimos e sem o acesso à fala de maneira espontânea e sistemática, apesar de todas as terapias que foram feitas, eu me encontro também, muitas vezes, meu filho se encontra na situação que você acabou de citar do seu filho, é um problema gravíssimo, porque eles são muito sensoriais, muito emocionados, né? Assim, muito sensíveis ao olhar das pessoas. Então, com o olhar, a pessoa pode ter comportamentos emocionais destabilizados, exatamente. Mas eu penso que eles têm capacidades, apesar dessas problemáticas. Mas tem que ser, como dizia essa senhora da UERJ, essa professora, também, professora como você, a adaptabilidade. Porque eu penso que uma vez que realmente a gente adapta e que a gente acredita... mas toda... Até chegar a esse momento, isso não pode ser de imediato. Não, Tem que haver toda uma preparação anterior. Tem que haver uma preparação anterior? Olha que maravilha, vou passar a palavra para você, mas eu penso que mesmo essas pessoas com autismo severo deveriam igualmente ter um lugar ao sol. Eu queria primeiro agradecer, falava aqui o deputado Marta, a importância dessa troca, desse debate, dessa experiência. Só queria retomar o artigo 10, sem levar em conta a fala da mãe, que é perfeita, porque o autismo severo ele precisa ser tratado com um olhar da política pública de forma ainda mais especializada. Mas o artigo 10, no nosso entendimento, ele abrange a todos, inclusive os severos, no que diz respeito à legislação. Porque eu não posso... Porque eu dizer, a pessoa com transtorno de espectro autista. Nesse âmbito técnico, eu não tenho como mensurar o que é leve, o que é severo no âmbito do espectro autista. Eu vou fazer isso quando eu tiver a regulamentação do processo na aplicabilidade da política pública, mas na legislação não tenho como, não acho coerente destacar que a pessoa com transtorno de espectro autista, se é um espectro, ou eu tiro o espectro e coloco na lei todas as suas esferas de forma absolutamente descrita, o que seria impossível, ou eu coloco a palavra espectro, o que, obviamente, já está dizendo o mais leve até o mais severo, desde que diagnosticado. Então, não contrariando a sua fala, mas eu creio que, para a legislação, a pessoa com transtorno de espectro autista está abordando todo mundo. Este cidadão, seja leve ou severo, não pode ser submetido a tratamento desumano ou degradante. É isso que diz o artigo. Vocês compreendem? Se depois nós vamos ter que lutar para a política pública, você tem toda a razão, mas a gente tem que não pode perder o foco, nós estamos escrevendo uma lei. É só isso. Não, olha só, Compreende? a minha questão foi só como isso é feito com relação ao autista severo, entendeu? Porque ele próprio não tem mecanismos de defesa para reclamar quando estiver acontecendo o contrário.
Entendeu? Ele próprio não tem mecanismos de defesa, inicialmente, para se queixar quando estiver acontecendo o contrário. É isso que eu estou querendo dizer. Dentro do espectro autista, você tem um grupo que vai conseguir se posicionar perfeitamente, ele próprio autista, e tem um grupo que não consegue se posicionar, ele precisa de terceiros para isso. É isso que eu queria entender na lei, da aplicabilidade dessa lei, quando o próprio indivíduo não pode reclamar que isso seja cumprido. Alguém mais quer... Eu quero. Nessa parte aqui mesmo, nesse artigo 10, quando diz aqui não será submetido a tratamentos desumanos, degradante, né? Eu quero falar para vocês o seguinte, que eu sofri horrores com meu filho, e ainda sofro. O Tiago foi impedido de entrar dentro do BRT com o cartão dele em dia, e o do rapaz que liberava é que não estava. Mas pelo Tiago não saber falar, o Tiago não fala, ele não tem expressão, e ele ter 36 anos, eles me botaram para fora do BRT. Eu mandei para o BRT disse que aquilo ali era uma coisa atípica. Não é atípico aquilo ali. Aquilo ali é o que realmente acontece com nossos filhos que são autistas, que não falam, que não têm expressão, porque o meu filho, ele não fala, ele não tem expressão, ele só atende a comando. Senta, levanta. Eu passei por várias dificuldades, assim, na adaptação do Tiago, no mundo dito também, que nem ela está dizendo, no famoso mundo normal. O Tiago, ele realmente se tornou um bicho. Porque, assim, ninguém quer o Tiago. Porque o Tiago não fala. O Tiago não tem feições nenhuma. O Tiago, ele é um rapaz lindo. No outro dia, eu tive que descer do ônibus, porque o Tiago se coçou e a menina já estava pensando outra coisa em relação a ele. Quer dizer, assim, ele não sabe o que ele está fazendo. E eu, por minha vez, fico pensando, como que vai ser daqui para frente com ele? Se ele já tem 36 anos. O Tiago, que nem a mãe aqui falou, o Tiago, senhora, ele também foi diagnosticado no tempo ideal. Ele tinha de 2 para 3 anos. Quem diagnosticou ele foi o Carlos Bacelar, que conseguiu acabar com a minha vida. Ele diagnosticou meu filho, mas acabou com a minha vida, dizendo que Freud explicava que autismo era a rejeição da mãe pelo filho. E o pai já tinha ido embora. O pai já tinha ido embora, quer dizer, o Carlos Bacelar, ele não mediu as consequências do que ele iria fazer na minha vida. Dona Sônia. Então, não, é só nesse severo aqui. Então, nesse severo, eu gostaria imensamente que vocês tomassem uma posição, que nem o senhor mesmo fez para mim, vocês fizeram, botar o Tiago numa fila de espera para um psiquiatra. É porque... Foi desde... Tinha que ter Deixa alguma... a gente... Só um minuto. Por questão de ordem, eu quero pedir licença às senhoras. Deixa eu só passar a palavra à deputada Marta. Nós não podemos, eu quero repetir, é muito importante a participação de todos, mas se a gente perder o foco, nós não podemos fazer uma audiência pública específica para isso, mas esta audiência, nós estamos reescrevendo uma lei que trata de política pública. Mas isso daqui não estaria... Eu Então, sei. senhora, É deixa sobre a a gente sugestão. tentar. É uma proposta legislativa, porque o caso é grave e a gente entende. Depois a gente... Deputada. É só me solidarizar aqui com a fala do deputado Márcio Pacheco. Nós precisamos encerrar essa audiência às 13 horas por conta de outra audiência aqui. Então, queria sugerir o seguinte, que neste parágrafo, neste artigo, nós tivéssemos um parágrafo, e aí a nossa assessoria vai buscar a melhor técnica legislativa, que dissesse assim, que caberá ao poder público, tá, estabelecer mecanismo de fiscalização, tá, e de oitiva das demandas trazidas. O que eu quero dizer com isso? Se uma pessoa... Tem que ter um mecanismo aqui que diga assim, olha, apesar de vocês dizerem, de acordo com a Constituição, que não pode ter nenhuma atitude desumana, o que vocês estão fazendo para fiscalizar se efetivamente não está tendo
uma atitude desumana. Qual é o canal que eu tenho, né? Eu tenho uma ouvidoria, eu tenho um núcleo de fiscalização para isso. Então, a gente inserir no parágrafo único exatamente isso, o estabelecimento de uma ouvidoria ou de protocolos de fiscalização da efetividade desse artigo. Tá? E aí, eu queria sugerir, deputado, também o seguinte, que nós vamos colher todas essas observações e amanhã estaremos remetendo ao e-mail de todos, e aí é pedir às nossas assessorias para que a gente tenha um tempo entre amanhã e segunda-feira para receber novas demandas, se assim for o caso. Olha, eu acho que o texto não está perfeito, podia melhorar assim, só para a gente não se perder. Então, podemos fazer assim? Podemos. Podemos, então? Concordam? Deputado Márcio. Bom, então nós vamos à nova redação do artigo 12. Deputado. Por favor. Eu estava olhando agora aqui o artigo 11 e eu percebi que não há menção à lei que dá isenção ao IPVA. Né? Eu vi a menção aqui ao convênio CONFAS, o 38 de 2012, né? Que estabelece a isenção de ICMS, a própria legislação do IPI, mas existe uma lei do IPVA, inclusive foi alterada recentemente, agora em abril de 2017, né? Tem razão. E que não foi mencionada. Acho que seria importante ser mencionada. E aproveito só para alertar que eu recebi na comissão, nessa terça-feira, denúncia de que na inspetoria de IPVA da Secretaria de Fazenda não estão sendo analisados, porque houve a alteração agora em abril, dos laudos que eram feitos, ou pelo menos que a lei atribuía ao DETRAN, né, inclusive para os não condutores. Essa lei de 2017, ela tirou do DETRAN e as pessoas encaminham seus laudos, inclusive pessoas com transtorno do espectro autista, mas os outros não condutores também, e a Cefaz, por meio da sua inspetoria de PVA, não está analisando. E nós recebemos essas denúncias, é até importante mencionar aos senhores isso, porque a partir de 1º de julho, a placa 0001, as pessoas não terão licenciamentos e podem ter os carros apreendidos. Né? Então, nós recebemos essa denúncia, mas eu até me lembrei exatamente quando eu vi o artigo 11, a menção à legislação do PVA. Na verdade, ele não foi colocado porque, nesse momento, a gente estava pensando na aquisição do veículo. Tá? Mas acho pertinente o que o senhor está colocando. Deputado Márcio e eu entendemos o seguinte, isso não vai atrapalhar, não vai prejudicar, e nós vamos inserir a sua observação. Porque, na verdade, o IPVA, você só pode... Como já existe a lei específica, só se entende, obviamente, a isenção, o benefício dessa isenção, depois que foi feita a aquisição do bem. Portanto, em tese... Não haveria. Mas não há prejuízo, que a bunda não prejudica. Nesse sentido, ele tem razão. Colocar na lei não vai fazer nenhum... A gente só está justificando por que não está inserido nesse momento. Então, a assessoria... Vamos acrescentar IPVA no artigo 11, ok? Podemos ir ao artigo 12? Podemos. Artigo 12. Os hospitais e clínicas da rede pública de saúde deverão priorizar o atendimento ambulatorial necessário às pessoas com transtorno do espectro autista. Ulisses quer fazer uso da palavra. Microfone, por favor. Foi incluído também um parágrafo único, que eu acho que vale a pena já ler, antes de passar a palavra. Os pais e os responsáveis pela pessoa com transtorno do espectro autista deverão receber acompanhamento psicológico na rede pública de saúde. Bom, Passo a palavra. Eu queria aproveitar, parece que a gente se remete no tempo. Há 20 anos atrás, quando a gente começou a discutir política pública para o autismo, é como se nós tivéssemos voltado no tempo. As questões são as mesmas. A única coisa é que nossos cabelos ficaram brancos. O tempo passou e a gente continua discutindo as mesmas coisas. Quando nós fomos a Brasília, em 2010, para aprovar a Lei Berenice Piana, foi justamente porque o modelo de atendimento de saúde para a pessoa com autismo não era adequado. E a gente sabe qual é o modelo de atendimento para a saúde, que é o CAPS. E esse modelo não é adequado, isso combinou com a Lei Federal Berenice Piana. Se o modelo fosse adequado, nós não teríamos ido para Brasília e provavelmente nós nem estaríamos aqui. Então, o fato é que, no nosso país, nós não temos um atendimento específico que estimule, primeiro, que faça o diagnóstico adequado,
pediatras não estão preparados, psiquiatras não estão preparados, neurologistas não estão preparados. Daí o porquê da gente ouvir tanta coisa e ainda ouvir hoje mãe geladeira, quando a gente ouviu isso há 20 anos atrás. E isso ainda continua circulando no nosso meio. Então, daí a gente vê a importância de se levar às universidades o aprimoramento, a técnica, o conhecimento e o estudo aprofundado. Então, aqui com relação a hospitais e clínicas, tivemos um caso de um jovem com autismo que teve hiperglicemia e precisou fazer uma série de intervenções clínicas com esse menino e a equipe de enfermeiros, médicos, não estavam preparados. A mãe sofreu muito com essa intervenção. O menino teve que, por conta das sequelas que ocasionou essa hiperglicemia, foi internado, ficou no CTI e, um tempo depois, infelizmente, veio a óbito esse jovem de 24 anos. Isso foi em 2010, o David. A mãe dele é a Lourdes, lá da Zona Oeste. Então, hospitais e clínicas não estão preparados para receber a demanda dessas pessoas, em crise ou com alguma comorbidade, alguma doença, além do autismo. Eles não sabem como atender, como fazer procedimentos. Então, isso aqui é um fato. Mas nós também não temos centro de terapia específico para atendimento do autismo. Isso não temos. A Lei Federal Berenice Piana, no artigo 3, no inciso 1, 2 e 3, que fala do acesso a tratamento, a saúde, a diagnóstico precoce, atendimento multiprofissional, a nutrição adequada e terapia nutricional, a medicamentos, a informações que auxiliam o diagnóstico e ao tratamento específico, lançou a política pública. Nós temos que perseguir isso. E agora, estados e municípios, temos que agora entrar nesse debate. Como nós vamos transformar isso dentro dos nossos estados e municípios. Então, é essa a discussão. Por isso que nós estamos aqui ouvindo tantas coisas que, no passado, eram o nosso dia a dia, mães estressadas, pais que abandonam suas famílias, e aí toda essa gama de hoje vermos adultos incapazes. Porque o modelo que se tinha na época não era adequado, era o que se tinha, mas não era o adequado. Então, a gente foi a Brasília, nós fizemos uma lei federal em 2012 e precisamos agora que hospitais e clínicas estejam adaptados, com curso, que eles possam receber bem esses pacientes em crise. Às vezes, eles não podem ficar numa enfermaria comum como as outras pessoas, devido às condições dele, de hipersensibilidade, de dificuldade de interagir com o próprio ambiente hospitalar. Alguns se recusam. Então, tudo isso vai fazer com que hospitais e clínicas estejam adaptados. Mas, fora isso, clínicas de tratamento específico para o autismo. Não sei se a gente poderia colocar isso aqui, né, para que a gente pudesse discutir isso e também o que vocês acham. E com relação ao parágrafo único, que fala de pais e responsáveis receberem, que têm filhos com transtorno, receber acompanhamento, isso é para ontem. Tem mães desenvolvendo problemas psiquiátricos. Teve recentemente uma mãe numa palestra aqui que disse que estudos foram feitos e que mães expostas a todos esses anos de falta de terapia e filhos agressivos é como se elas tivessem um campo de concentração. As mães beiram a loucura. Então, nesse artigo aqui, tem uma psicóloga que desenvolve um projeto, orientação parental, que seria preparar os pais, através de cursos específicos, para que eles já pudessem aprender como conviver com as fases do autismo. Então, nesse parágrafo único, além do apoio psicológico, se fosse possível prever orientação específica para que pais e familiares, né, às vezes não pai, o tio, o avô, quem está tomando conta da criança, pudesse receber estimulação para as várias fases de desenvolvimento. Não vai ser só para a infância, nem para a adolescência, também vai ser para a vida adulta também. Então, prepararmos esses pais e termos ele com esse apoio, porque o pai, a mãe, especificamente, ela se torna um paciente psiquiátrico. Temos casos, já temos denúncias sobre isso e não temos como resolver, porque o problema já se instalou. Então, acompanhamento para os pais, né, com orientação específica. Essa senhora poderia vir até falar sobre isso, a Denise, a Diana Lindoso, e com relação a hospitais e clínicas. Deveriam estar preparados, através de curso de capacitação, hospitais e clínicas, para receber esse paciente. Além disso, precisamos de centro específico para tratamento do autismo. Eu queria, então, eu preciso avançar, senão nós não vamos terminar a sua. Eu só queria falar uma coisa só, deputado, não vou falar mais. Eu prometo, senhor. Eu já sou uma paciente psiquiátrica. Eu já tomo Rivotril e eu já estou na amitriptilina.
Eu estou tomando 3 comprimidos de amitriptilina à noite, mais um Rivotril à noite e não durmo. Eu já perdi minha cama. Eu estou dormindo no chão para que, se o Tiago acordar, ele pisar em cima de mim e eu saber que ele acordou. Então, assim, está muito sério a minha situação. Eu passei para vocês, o Tiago só conseguiu o psiquiatra por intermédio de vocês. Vocês sabem muito bem disso. E eu fiquei muito mal, e eu ainda estou muito mal, e eu não consigo um psiquiatra, eu não consigo um psicólogo, eu não consigo nada. Nem para mim e nem para o Tiago. Consegui para o Tiago, pelo meu processo de reclamação, toda vez aqui na Alerj, no Alô Deficiente. Então, assim, eu estou nas últimas, eu estou caindo. Eu não vou conseguir ir até o fim, eu tenho certeza disso. A minha certeza é que eu não vou ter filho. Hoje eu trouxe a minha sobrinha, que ela faz faculdade, não deixei ela ir à faculdade, porque eu falei para ela, eu tenho que mostrar para alguém que eu tenho família. E você hoje vai comigo. E eu estou muito mal, doutor. Eu não estou bem, porque são 36 anos de uma vida que você não tem como deixar, porque ninguém quer. O barulho é só meu. Eu já sou tratada assim. Ah, não liga não, tia Sônia é maluca assim mesmo. Essa é a minha fala. Perdão, a sua fala é a fala de muitos entre nós, seguramente. Eu me permito simplesmente, sabendo que eu tenho que avançar, de simplesmente falar sobre a palavra deverão receber acompanhamento. Será que eu posso me permitir de sugerir poderão receber acompanhamento? Por que razão? Porque eu me encontrei quando recebi, eu não sei se a palavra muda muito, mas quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, me foi imposto um tratamento. Aliás, me disseram, antes de tratar a criança, vamos tratar a senhora e o seu marido. E eu penso que isso não deve ser uma obrigação. Eu penso que os pais, e eu disse à pedopsiquiatra que recebeu meu filho na época, eu disse, primeiro eu gostaria que a senhora me estabelecesse um plano de tratamento e um projeto para o meu filho. Ao invés de vir conversar comigo em psicanálise, com um psicanalista, sobre o que eu sinto, o que eu deixo de sentir. Eu penso que esse acompanhamento paralelo deve poder existir, mas que não seja deverão, que não seja uma obrigação sine qua non. Senhora, se nós não colocarmos a palavra deverão, o Estado não terá nenhum tipo de acompanhamento. Essa obrigatoriedade não é para o familiar. Essa obrigatoriedade é para o Estado. Desculpe a intervenção. Ok, É obrigado. o contrário. Tá ótimo. Ele Perfeito. deve fazer. Se Certo. o cidadão não quiser, ele não está Certo. obrigado. Ah, não, está ótimo. Perfeito. Quem está obrigado a oferecer é o Interpretei Estado. mal. É isso que- Perfeito. Muito obrigado. Olha, eu quero acolher a fala do Ulisses, antes de passar a palavra, fazendo sugestões ao artigo, primeiro, o 12. É o 12. O 11, eu vou passar a palavra aqui também, ele tem uma observação a fazer. Eu vou fazer o 12, depois eu volto aqui no 11. Os hospitais e clínicas da rede pública deverão priorizar atendimento ambulatorial necessário às pessoas com transtorno de espectro autista. Eu quero sugerir aqui que em algum lugar deste projeto a gente faça a referência à Lei Berenice Piana da criação específica dos locais, das clínicas especializadas para o tratamento do autista. Tá certo? Talvez aqui no artigo 12. Então, vamos achar esse aqui. O artigo 17 e 18. Não é isso. Não é 140. Não, o Ulisses está falando. O Ulisses está falando claramente sobre atendimento de saúde, reabilitação. Que são os centros que já foram votados aqui na LEG, foi votado aqui na LEG. Então eu quero sugerir que entre o artigo 12, ou a gente renumera o artigo, além dos hospitais e clínicas da rede pública de saúde, um novo artigo, fazendo referência à Lei Berenice Piana e à lei estadual, que criou os centros especializados para autistas. Tem uma lei estadual em vigor. Então, vou pedir assessoria para ficar atenta nisso, ok? Já há uma lei estadual que cria os centros e tem a referência da Lei Berenice Piana. Esses centros, para ficar pertinho aqui do artigo 12, que está tratando da lei...
Sim. Capacitação. Sim, mas aí da rede pública de saúde. Os pais, e a outra observação que você fez a respeito desse acompanhamento psicológico. Eu queria acrescentar outros dados aqui. Ulisses, podia ajudar a nossa assessoria a receber acompanhamento psicológico. E mais o quê? Orientação. Que eu tenho um projeto de uma psicóloga, orientação parental. O que seria isso? Preparar os pais para aprender como lidar com as várias fases do seu filho com autismo. Isso não se daria em 1 ano nem 2 anos. A palavra orientação parental atende? Porque é aquele que toma conta da criança. Então, Não, é só para efeitos de lei. Entende o que eu quero dizer? Para efeitos de lei, se eu colocar deverá receber acompanhamento psicológico e oferecer orientação parental na rede pública. Perfeito. Receber orientação. Perdão, é que eu falei como o poder público estivesse fazendo. Os pais, os responsáveis pela pessoa que transtorno do espectro autista, deverão receber do poder público acompanhamento ou receber orientação parental e acompanhamento psicológico na rede pública de saúde. Orientação parental para acompanhamento nas várias fases do autismo. Então tem que ser específico. Orientação parental para as várias fases do autismo e o acompanhamento psicológico, que é caso a pessoa adoeça, ter acompanhamento psicológico. Deputado, só um detalhe, Luiz, acompanhamento psicológico e psiquiátrico, né? Porque acho que são então coisas vamos lá, vamos distintas, refazer. né? Alguém mais quer colaborar com o texto? Sim, ali atrás. sobre o texto, perdão. Deixa eu... A outra tinha... Desculpa. Rapidamente. Desculpa ser objetivo com o texto, gente, que nós estamos tratando o texto. Eu vou trazer uma questão para o texto. Né? Meu nome é Sandra Pacheco, eu sou terapeuta ocupacional, hoje vice-presidente da Associação dos Terapeutas Ocupacionais do Rio de Janeiro. E de 2010 a 2015, assumi a assessoria da infância nesse município. E já vim algumas audiências públicas aqui. Eu acho que, quando você fala a gente está montando um projeto de lei, e eu acho que a lei ajuda muito, mas ela não garante se a gente não tiver um trabalho de base anterior a isso. Quando o Ulisses coloca que a gente tem que ter um centro especializado, essa é uma discussão antiga. A política pública vem caminhando para o CAPS, né, no trabalho do CAPS. Em 2016, eu não vou saber data direito, 16 talvez, que a gente teve a política da reabilitação que criou os SER, e os SER especializados que podiam atender autistas, SER especializados. Eu acho importantíssimo que a gente possa discutir e juntar as duas políticas públicas numa conversa. O CAPS não é melhor, o SER não é melhor, o especializado não é melhor. Precisamos sentar para conversar, senão a gente não vai avançar. Hoje, vim depois fazer uma formação de integração sensorial. Hoje eu vejo que a gente precisa trabalhar mais o sensorial das crianças. A gente precisa levar essa discussão para dentro do CAPS. Né? Tem uma questão sensorial. Esses meninos pulam, esses meninos se mordem, esses meninos se batem, que não é uma questão por conta da dificuldade deles compreenderem o mundo e que passa pelo sensorial também. Então, eu acho que não adianta colocar, temos que ter centro disso, daquilo, se essa discussão não for feita. Então, eu estou achando que deputado Checo sempre trabalha com essa questão do autismo, que a gente possa criar essa discussão com essas duas políticas, porque senão a gente não vai avançar. A gente vai falar, queremos centro especializado. Aí um não conversa, aí a reabilitação faz centro especializado, mas não está do jeito que a gente queria. Aí o CAPES não está trabalhando. A gente precisa juntar esforços e pensar no que é melhor para nossas crianças. A gente está perdendo tempo. E quanto mais cedo a gente trabalhar e juntando esforços para pensar o que é melhor para as crianças, melhor a gente tem de objetivo. As crianças têm chegado cedinho, mais cedo agora. Então a gente precisa trabalhar melhor e trabalhar junto. Então eu venho aqui pedir para que a gente... Não adianta colocar precisamos disso. Precisamos sentar para conversar, para fazer de uma outra maneira, não só no papel, mas num debate difícil, não é fácil, formas de pensar diferente da reabilitação, formas de pensar diferente da saúde mental. Precisamos tirar nossas capas e sentar para conversar, para pensar num caminho para essas crianças. Não podemos perder tempo. Né? Então, é no sentido que vai entrar aqui centro especializado, aí não entra CAPES. Então, é nesse sentido da gente pensar como fica a melhor forma de escrever. Né? Eu estava achando boa, hospital e clínicas deixa uma coisa mais ampla e a gente aprofunda nesse assunto para depois mudar o parágrafo. É uma sugestão. Eu concordo que nós vamos ter que ampliar esse debate. Apesar da comissão
já ter exposto aqui a sua posição a respeito desse tema específico, no que diz respeito à defesa veemente dos centros especializados. A comissão já fez muitas, e respeitando muito a posição do município e da rede, respeitando o contraditório, mas essa comissão já ouviu muito a sociedade civil, a ponto de esgotar a nossa opinião e consolidar de que o caminho do CAPS é um caminho equivocado hoje para o tratamento do autista no Rio de Janeiro. Mas isso não é um debate feito por mim. É um debate feito pela oitiva que se esgotou muito aqui no parlamento, ouvindo a sociedade. Eu respeito muito o contraditório, mas foi feito muito. O CAPS não é o local... Na ausência e a omissão do poder público, na criação específica desse tratamento especializado, se objetivou que o CAPS fosse uma alternativa. E aí, na ausência de se tratar o problema pela raiz, se engendrou um novo caminho. E eu não estou falando disso da boca para fora, estou falando isso colhendo, repito, muito. Mas, olha, eu estou no meu 4º mandato parlamentar presidindo a Comissão da Pessoa com Deficiência. 4º mandato, desde que eu era vereador, presido essa comissão, não presidi nenhuma, presidi algumas, mas essa comissão eu presido. Então, graças a minha barba branca, eu adquiri todas elas nesse período ouvindo. É unânime. As mães que dizem que o CAPS funciona são a minoria num processo de não ter aonde levar seus filhos. Porque se tivessem, não levariam para os CAPS. Essa é a verdade. Agora, eu só quero dizer, nós voltaremos nesse debate, voltaremos, e eu acho que eu quero até sugerir mais aqui, ó. Eu quero sugerir que hospitais, clínicas e unidades da rede pública, e aí serão abrangidos os CAPS, porque hoje são as que atendem, e unidades da rede pública de saúde deverão priorizar atendimento. Não vou especificar CAPS aqui. Vou colocar hospitais, clínicas e unidades da rede pública. Unidades todas elas, inclusive o CAPS. E vamos inserir na lei, sim, um artigo que faz referência à lei nacional e que faz referência à lei estadual. Nós temos uma lei estadual que criou os centros e que não foi cumprida pelo governo. Tinha orçamento para fazer e o governador não fez. Nós delimitamos aqui a lei de autoria do ex-deputado Xandrinho. Não sei, deputada Marta, não sei se foi colega dele, foi. O deputado Xandrinho, quando ele... Não foi. O deputado Xandrinho apresentou a lei, nós aprovamos na casa, designamos orçamento e o governador Cabral não quis fazer. O então secretário Sérgio Cortes não quis executar. Então é outra coisa. É falta de atenção e política pública para executar o que a lei dizia para fazer. Eu, particularmente, defendi, desde o início do meu processo, quando eu fui vereador, em que o equipamento público, em algumas unidades, por exemplo, como a Paz, Pestalozes, aonde está obsoleto, ou poderia se ampliar um atendimento específico para autismo, e no debate com os pais, nós sabíamos que nem todos os locais nós poderíamos fazer um atendimento específico para autista, aonde outros deficientes estivessem também sendo reabilitados. Mas isso eu só fiz com muita experiência e causa. Onde autistas, mães que sentaram à minha frente, eu não posso tratar meu filho onde tem um cadeirante, porque ele senta e não levanta. Eu estou dando um caso. Modéstia à parte, olha, eu sou um aprendiz bem religiosinho, sou bem chatinho com isso, porque eu estudo muito essa causa. É claro que eu já sentei com mãe e disse, não, eu sou muito bem plena atendida no CAPS. Por isso eu não quero excluir aqui. Mas depois é hora da gente voltar e debater, e vou chamar, inclusive, a doutora para trazer mais esse debate para cá. Eu tenho conversado com o prefeito Crivella sobre isso, que é a favor da criação do centro especializado, que é a favor de criar, e eu já conversei isso com ele, é a favor de criar, e nós vamos transformar, e se tudo der certo, o CIAD será o primeiro do Rio de Janeiro. O CIAD será transformado no primeiro centro de tratamento específico para o autista no Rio de Janeiro. Porque o prefeito concordou. Então, eu vou avançar na pauta respeitando o contraditório, mas eu também não posso deixar, em respeito à nossa história, de dizer o que essa comissão tem defendido sem
porque já tivemos muito debate sobre esse assunto. Então, inserimos a clínica, colocamos unidades, além hospitais e clínicas e unidades de saúde deverão priorizar atendimento. Né? Rede pública, nesse caso. E aí, um artigo específico para a clínica. O nosso amigo aqui um nosso amigo, por favor, tem uma colocação sobre o artigo 11. Alô. Por favor, microfone. Alô, alô. Boa tarde, eu represento o Amari Duca, uma associação de Duque de Caxias, que são os amigos, né, reunidos, os autistas, né? E meu nome é Oswaldino Bittencourt, tá? E a gente observando aqui o artigo 11, é isso? 11, vamos acelerando. Eu achei meio confuso e até dúbio, né, em relação ao que ele coloca, né? Serão concedidos benefícios fiscais na aquisição de veículos a toda pessoa com transtorno do espectro autista. E aí, a minha dúvida, né? Como, por exemplo, eu tenho um filho de 11 anos, que é autista, tá? E ele não conduz veículo nenhum. Quem conduz sou eu. E quem é o responsável por esse veículo sou eu. Então, não seria para ele, seria para o responsável. A lei fala, né? É só para dizer, senhor, que desculpe me atropelar, o benefício não é dado ao jovem, o benefício é dado em razão do espectro autista. Então, quando o senhor faz a apresentação de uma documentação que demonstra que o senhor tem um filho com essa deficiência, o senhor passa a ser, em nome do seu filho, detentor desse benefício. Assim, então isso já algo tá que já está embutido fazendo dentro parte da da lei própria anterior. Assim, aí eu fiquei preocupado com isso. Não, que, sua colocação é pertinente, pertinente. Aí, eu falei, aí o benefício seria meio confuso aí, tá? Muito Vamos lá. obrigado, valeu, obrigado. Estamos com um problema aqui de hora, gente. Bom, avançamos aqui. Artigo 13. Esse tema não vai ser fácil. Mais uma audiência pública para tratar só do artigo 13 agora. A mediação escolar, nos termos do artigo 3º, inciso 13 da Lei 13.146, 6 de julho de 2015, deverá ser realizado por profissional habilitado de nível superior, a ser definido pelo poder público ou mediadores devidamente capacitados pelo poder público, priorizando-se àqueles que possuem experiência no exercício da função. Pronto, começou. O que é bom. Mas passa o microfone aqui, por favor, pastora Marcele. Quem pode ser primeiro? Gente, nós temos 10 minutos só para tratar disso. É verdade. Pedir desculpas, porque eu já tinha levantado a mão antes do artigo, então eu vou pedir desculpas, mas eu, como trabalhadora de um CAPSI, meu nome é Rosemary, eu sou psicóloga, eu trabalho em um CAPSI há 15 anos e eu vejo avanços muito importantes em todos os pacientes que eu acompanho. Então, eu não posso me calar, eu compreendo, respeito a posição, né, de todos que se colocaram, mas eu não posso me calar porque eu venho de uma experiência muito positiva e de pais que têm muita coisa para dizer. Então, eu não gostaria de me contentar com um parágrafo que não inclua um CAPSI, porque a gente tem 900 crianças e adolescentes autistas em CAPSIs nesse momento no Rio de Janeiro. Então, esse número não pode ser desconsiderado, né? Então, eu acho muito importante que a gente possa não deixar de lado essa experiência. A gente precisa, então, conhecer um pouco mais. Eu sei que muitos tiveram experiências talvez muito ruins, né? Mas há pais que também têm experiências muito boas e é um espaço que eu, como profissional, respeito, escrevo sobre ele, já publiquei sobre ele, então acho importante a gente poder ter mais atenção com esse dispositivo, tá? Então, acho uma pena, porque, inclusive, nesse campo aqui, dos hospitais e clínicas, que eu concordo plenamente com Ulisses, né? Da dificuldade que os pais, inclusive, colocam para a gente, não só na questão dos hospitais, mas também do tratamento dentário, de como é difícil o acesso, né, e a inclusão desses pacientes nesse tipo de tratamento. Inclusive, os CAPSIs articulados à saúde da família, a gente tem conseguido incluir muito os pacientes nessa rede. Então, a gente não pode desperdiçar esse potencial, que é muito importante também
dos CAPCIs, tá? Só queria não me calar pelo meu incômodo, tá? Eu só queria fazer uma observação. Quando o deputado Márcio colocou aqui unidades, isso está inserido. Eu consigo entender bem a sua angústia, porque eu sou militante do movimento de mulheres. E o mesmo debate que se trava aqui com a pessoa portadora de deficiência, se trata lá. E aí eu quero não contradizer a sua fala, mas dizer assim, que a gente não pode abrir mão de ter uma unidade específica. Acho que o nosso grande medo aqui é a gente abordar o desejo de um atendimento especializado para ter um atendimento que tenha esse cunho mais geral. Agora, acho que a gente pode sair daqui com duas propostas. Primeiro, ponderar com a senhora que, quando fala de unidades da rede, a gente está colocando a sua unidade sem especificar o nome. E, no segundo momento, na volta do recesso, nós promovermos uma grande audiência pública com esses dados. E se nós chegarmos ao final dessa audiência pública com a demanda de que esse tipo de estratégia está sendo efetiva e exitosa, não haverá problema nenhum de nós mesmos fazermos a alteração dessa lei, tá? Então, acho que a gente tem que dar ouvido e voz a vocês para entender melhor, porque esse sentimento que o deputado Márcio tem, eu também tenho. Pela minha pouca experiência, me lembro nitidamente, nesta casa, numa audiência como essa, uma mãe dizer que ela levou o seu filho e depois o menino não andou mais porque estava ao lado dele uma pessoa com uma cadeira de roda. Então, a minha sugestão é, a gente mantém e alcança, quando fala em unidade, no início do recesso de agosto, nós promovemos uma grande audiência e, se houver necessidade dessa alteração, nós mesmos, autores da lei, iremos fazer. Tá bom? Perfeito. Eu vou chamar a audiência pública e pedir para a direção do CAPS e os profissionais venham nos apresentar a realidade. Na próxima... Perfeito? Vocês terão todo... Aliás, vai ser muito bom, trazendo números, a carga horária, o tratamento, sem nenhum... resultados. E aí, inclusive, para fazer o debate com os pais, vamos abrir... Teria um prazer enorme propor uma audiência pública específica para tratar disso e abrir para que os profissionais façam a defesa dessa metodologia. Podemos fazer assim? Obrigado. Sobre a mediação escolar. Bom dia. Eu só queria fazer uma parte assim, sobre esse assunto ainda que a gente está discutindo aqui. Eu me chamo Tatiana, eu trabalho na Gerência de Saúde Mental do Estado. Inclusive, já tive aqui, né, em algumas audiências, né? Nós apresentamos o Estado, a gente tem essa função junto aos municípios, né? Enfim, de apoiar, ajudar a qualificar, discutir com os municípios, né? E nós temos um acompanhamento muito próximo assim da rede estadual, né? Dos CAPs, né? Conhecemos o trabalho, inclusive, do Rio de Janeiro, né? Queria dizer para vocês assim que não há omissão, né? Da parte assim, né? Das políticas públicas em relação ao autismo, né? Como a Sandra aqui, né? Citou, né? Existem essas duas portarias, né? Duas linhas de cuidado aí, né? Uma que diz respeito à rede da pessoa com deficiência, né? Que coloca o ICER, né? E a outra que é da RAPS, né? Da rede de atenção psicossocial, né? Então a ideia, né? Quando a Sandra fala que a gente não deveria assim perder tempo, né? Voltando atrás nesse tipo, enfim, né? Talvez assim nessa questão do centro especializado, é porque, na verdade, o desenho da política pública já existe, né? A questão é como essas duas redes podem vir a se comunicar, né? Enfim, isso está em construção, né? Porque o CER também é um equipamento muito novo, né? Enfim, né? A gente tem poucas notícias assim, né? De que, enfim, existe um tempo de implementação disso no estado inteiro, né? Então a gente de fato precisa avançar nessa direção de alguma coisa que já está desenhada aí, né? Nós temos, por exemplo, dados, né, porque a Gerência de Saúde Mental do Estado tem esses dados assim, de 2.500 crianças assim, em 2015 com transtorno do espectro autista sendo atendidas na rede de atenção psicossocial, né? E eu acho que é isso, né? Eu fico feliz de saber que a gente vai ter oportunidade assim para continuar conversando sobre isso, né? Porque inclusive a gente da gerência não tem sido assim, por exemplo, hoje esse espaço aqui a gente ficou sabendo por acaso, né? Então a gente gostaria de novo assim, né, de convidar vocês a nos convidarem, né, para a gente poder, né? Eu quero chamar a atenção da minha assessoria gravemente se vocês não receberam. Nós ficamos sabendo por acaso, inclusive, né, a gerência do Estado. Então a gente isso não é comum. Na nossa... Mas eu quero já avançar. Nós teremos uma audiência pública específica, que eu estou ansiosíssimo por ouvir.
Quero ouvir uma apresentação da saúde mental do Estado, do município. Será um prazer que a gente possa ter aqui uma apresentação vasta, os números, 2.500 crianças. A gente precisa... Eu vou pedir, inclusive, horário, como é que é feito o atendimento. Vai ser um prazer ouvi-los, para que a gente possa, inclusive, trazer a fala dos pais, enfim. Precisamos avançar. Obrigado. Agradeço. Fica aqui nossa palavra. Teremos uma audiência só para tratar desse assunto. Gente, podemos aprovar o artigo 13? Não? Vocês têm 2 minutos para aprovar ou desaprovar, porque nós temos que encerrar. Aqui, senhora. Aqui, por favor. Aqui, Solange. Nós temos 1, 2, 3, 4 artigos. Rápido. Serei bem breve. Por favor. Porque nós já falamos sobre isso no passado. Objetivo. O único pedido que eu peço, novamente, o artigo está quase bom. O nível superior, 13. O nível, quando coloca nível superior, pense comigo, deputado. Uma turma de educação infantil, onde tem uma professora formada em formação de professores. Tem uma mediadora também formada pedagogicamente. A questão do mediador não é uma questão pedagógica, é uma questão assistencial e facilitadora entre a criança, alunos, criança, professora. Ele não executa nada pedagógico. Mesmo que não seja uma formação superior na área pedagógica, mas vai haver um embate ali entre uma pessoa formada com a criança, e minha preocupação é que isso ainda distancia a criança mais da turma, entende? Sua preocupação está aqui, desculpa, Gabriela. Ou mediadores devidamente capacitados. Pois é, eu vi esse ou. Mas quando eu falo assim, da minha cidade menor, que eu sou de Cachoeira de Macacu, chegar lá, ver isso, tiver que contratar, tiver chegar os currículos de um pedagogo e de uma pessoa que não tem tanta função, é claro que vão contratar de nível superior. E aí, nessa questão, eu realmente, diante do que a gente vê na sala de aula e a dificuldade na área de inclusão, realmente, a questão de formação não... mas olha só, eu até quero ouvir o deputado Márcio Pacheco, que tem mais experiência que eu. Mas eu quero lhe dizer que eu não vejo como a lei possa amarrar essa questão, porque vai ser sempre um ato do administrador, do poder de príncipe que a gente chama, tá? Então, se a gente coloca aqui genericamente, sem a formação específica... Olha, eu queria aproveitar que, olha só, a mediação escolar de uma criança com deficiência não é a mesma especialidade de um professor da rede, não é. Não é. A mediação escolar, ou a atenção dada a uma criança com deficiência, ela é especializada. E ela requer um aprendizado. Então, eu não quero aqui ser mais realista que o rei. Eu quero defender veementemente a habilitação de nível superior. Está na lei federal. Mas quero defender também porque tem 2 questões. Tem o mediador escolar e você tem um agente de apoio educacional. Esse, sim, é o que pode dar apoio, por exemplo, para escrever o que não se consegue escrever. É o apoio, inclusive, que existem 2 figuras importantes. A mediação escolar é uma figura que, prevista em legislação federal, requer habilitação de nível superior, que, inclusive com especialização na área. Não há nenhum confronto de um mediador especializado na área da pessoa com deficiência com um professor da rede. Não tem nenhuma. Agora, eu quero abrir aqui a possibilidade, só para defender aqui, eu não estou tirando a sua razão, mas os mediadores devidamente capacitados, esses sim podem não ser de nível superior, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Os agentes foram chamados agora, os agentes estão sendo chamados, não tem nível superior aqui do Rio de Janeiro. Então, a não ser que haja, dos senhores e senhoras, uma alteração, eu quero defender a tese de que fique nível superior. Essa fala aqui... Pode ser? Pode ser assim, gente? Vocês concordam? Podemos avançar? Eu tenho que entregar a sala, não tem jeito. O artigo 14. Mas eu vou entregar. Tem que entregar agora, né? Ele deu...
Como? Nós estamos com um problema. Nós vamos ter que encerrar a audiência pública. E o artigo 14, parágrafo 15, eu preciso que vocês mandem por e-mail qualquer correção até segunda-feira. Ok? Por favor, passam uma lista junto com a Solange, com os e-mails de todos, para que nós possamos, então, fazer as correções finais. Ok? Beleza. Dessa vez, a LDO foi mais importante que a gente. Não que não seja, mas eu acho que até essa discussão é mais importante que a LDO. Mas eu respeito o regimento, deputados que estão aqui, e em respeito aos deputados, ao presidente da Comissão de Orçamento, está encerrada a nossa audiência pública, a nossa reunião da comissão. Obrigado a todos.